Projetores foram descobertos, inventados, desenvolvidos só para me envergonhar. Só isso, eu tenho certeza. O que é um casamento? É interessante que nós estamos pregando sobre isso hoje à noite. Sabe por quê? Anteontem foi nosso aniversário. Completamos 54 anos de casamento. Isso quer dizer que aprendemos alguma coisa? Não, eu aprendi uma coisa muito importante. Sabe o que é? Eu não sei nada e tudo. Mas, desenvolvendo a mensagem hoje à noite, eu aprendi muita coisa que não depende da minha sabedoria, não depende do que eu sei, mas depende do que a palavra de Deus ensina. Mas o que é casamento? Um casamento bíblico é um compromisso entre um homem e uma mulher feito diante do Santo Deus, em que formam uma só carne para o resto da sua vida. Esse é casamento. E eu descobri no estudo essa semana que, em vez de compromisso, eu deveria colocar aliança. Aliança é uma aliança, uma coisa que a gente coloca certas condições. Quais são as condições? As condições bíblicas que eu vou ficar fiel à minha esposa até a morte nos separe. Essa não indica até um mata o outro, não. É a morte natural que vai acontecer. Esse é um casamento. Casamento é ser casado. Desculpa. Estou com um problema, a luz estava me batendo no rosto. Então perdoe a vergonha que eu passei. Então, menos mal. Então, casamento, ser casado não é uma ideia minha, nem é a sua ideia, mas é a ideia de Deus. Mas o mundo vê de uma maneira diferente. Casamento, ser casado é uma ideia que a filosofia humana ensina várias coisas. Uma é que é falido hoje em dia. Eu já li artigos que falam que temos menos divórcios hoje em dia. Sabe por quê? Tem menos gente casando. Depois eu li outro artigo que falou que aqui no Brasil, que é 1 em 4, não, é 4 casamentos em 10 acaba em divórcio, alguma coisa que eu acho baixo. Eu acho que é muito mais do que isso. Mas ele ensina que é falido. É melhor ter muitos parceiros de ambos os sexos do que ficar só casado com uma pessoa. Que tem que ter igualdade. Olha, meus amados, a Bíblia ensina que nós somos iguais diante de Deus, mas temos papéis diferentes. Então, tendo um papel diferente, uma responsabilidade diferente, não digo que é inferior. Eu lembro quando éramos crianças que ia perguntar: você é mais forte do que uma galinha? E o rapaz falaria: eu sou, então bota o ovo. Tem jeito? Não tem, mas galinha que bota o ovo. Nem o galo não bota, só galinha. Então, em nossos casamentos, nós temos de entender que cada parte tem a sua responsabilidade, mas não indica que uma pessoa é inferior a outro. Deus colocou, como vamos ver hoje à noite, o homem do casamento como o líder, o marido, e a esposa é para ser submissa à sua liderança. Mas, de novo, isso não indica que ela é de menos valor, ou seja, inferior, não. Só que o papel dela é seguir a liderança do seu marido. Nas firmas, quantas pessoas trabalham numa firma? Tudo bem. Tem chefe na sua firma? O chefe sempre está certo, mas ele sempre é o chefe, não é verdade? No casamento é a mesma coisa, como vamos aprender hoje nós. Mas a filosofia do mundo, que o governo sabe melhor criar os filhos do que a gente. Já sabe disso? O governo acha que ele sabe o que ele faz, essas leis
tentando governar a família. Hoje em dia, a razão que nós temos crianças que não estão aprendendo a trabalhar, mas estão aprendendo a mendigar e roubar, é porque tem leis que proíbem a criança aprender uma profissão quando é mais novo. Então, quando chega a idade de trabalhar, não, ele prefere não trabalhar, porque nunca aprendeu. Na minha época, eu sei que eu tinha um pastor que falou comigo que eu já estou fora da minha época, quer dizer que eu devia morrer alguns anos atrás, mas eu estou fora da minha época. Mas na minha época, com 8 anos, eu estava sendo jardineiro. Porque a sua família era pobre? Não era rico, não, mas a minha família trabalhava, e ele me ensinou a trabalhar. Pessoas falam que, nossa, o senhor não sabe, o senhor pastor nunca não sabe como é o dia a dia. Eu falei, meu amigo, eu já fui jardineiro, pintor de casas, faxineiro de banheiros de shopping. Sabe qual banheiro fica mais sujo? Mulher ou homem? Mulher, infelizmente. Tá bom. Já foi faxineiro, já foi vendedor, já foi mecânico de avião, já foi entregador de imóveis hospitalares. Quantas pessoas já carregaram sozinho um cama de hospital? É pesado passar, viu? Tudo bem. O que mais? Não tinha mais uma coisa, mas pastor também. Tá. Amém. Já fiz muitas coisas na minha vida, porque não tinha leis proibindo a criança trabalhar um pouco. Eu sei que tem leis, mas essa é a filosofia do mundo. O governo sabe melhor. A outra filosofia é melhor não ter filhos, ou se precisar ter poucos, 1 ou no máximo 2 filhos. Aqui no Brasil é 3, não é? Não, ter mais do que isso não pode. Então tem várias coisas da filosofia do mundo. Na verdade, a ideia de casar ou ter um casamento não é minha ideia. Não foi eu que coloquei essa ideia de ter casamento, nem foi sua ideia, nem do governo. Mas a ideia mesmo, a instituição da união matrimonial é unicamente e totalmente de Deus. Ele que colocou diante de nós. Então, hoje à noite, a pergunta é: o que é um casamento? Vamos ver o que Deus tem que falar sobre o assunto. E para iniciar, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2. Hoje à noite é a introdução, tá? Eu espero que vamos ter outras oportunidades em que possamos até abrir mais a palavra de Deus e tratar assuntos como a liderança no lar, a criação dos filhos, como resolver problemas no casamento. E tem N números de assuntos que poderíamos tratar. Fique em pé comigo e vamos ler o capítulo 2 de Gênesis, começando no verso 18 e vamos ler até verso 25. Gênesis, capítulo 2, começando no verso 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão para esse ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair
caiu um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E na costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque quanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Vamos orar. Precioso Pai, eu peço do Senhor que o Senhor possa dar clareza de mente para mim, que o Senhor possa ajudar a gente realmente pregar bem a Tua Palavra, explicando o que o Senhor já escreveu e não inventando nada. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para receber a Tua Palavra e receber as aplicações às nossas vidas. Se tiver alguma coisa, Pai, que precisa ser corrigida, que o Senhor possa realmente fazer uma grande obra em cada oração. Hoje à noite, em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Amém. Pode sentar-se. Onde tudo começou. Não começou no coração do homem, mas no coração de Deus. Pensa bem. Por quê? No verso 18, Deus falou: não é bom que o homem fique só. Qual é a próxima coisa que você acharia que Deus ia falar? Depois, falar que não é bom que o homem fique só. Qual é a próxima coisa? Que Deus ia fazer o homem dormir, tirar a costela e tudo, não é? Mas Deus não fez isso. O que ele fez? Ele colocou Adão para nomear todos os animais. Logicamente, tem muitas espécies e tudo, ramos e animais que foram desenvolvidos hoje em dia, mas ele nomeou todos os animais. E depois, Deus fez ele dormir, tirou da costela e fez mulher para ele. E eu achei interessante na leitura hoje à noite, em verso 23, então disse Adão: esta é agora osso dos meus olhos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher. Ele já nomeou todos os animais, então nomeou a nova criatura que Deus criou, a sua própria esposa, a mulher, e tudo. Então, tudo começou com Deus. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Até para o homem ser, que chama celibato, é um dom especial, porque eu não conheço muitos homens, o rapaz da minha época, eu acho hoje em dia, que não pensou em um dia casar-se. Não é todo mundo que fala: não, eu nunca quero casar. Até eu conheço um jovem que foi decepcionado várias vezes, e ele falou: eu nunca vou casar. Quando ele achou aquela menina que realmente tocou no coração dele, não era outro, ele ia casar. E tudo esse é o desejo natural que Deus colocou. Mas também ele coloca o dom para ficar solteiro. Não é pecado ficar solteiro, não. Homem como a mulher precisa de companhia. É horrível ficar sozinho. Eu lembro quando os pais de Dona Susana estavam doentes, ela tinha que ir para os Estados Unidos. Ela ficou lá, foi 9 semanas, não foi? Não. Eu sei fazer tudo. Eu sei cozinhar, passar roupa, limpar a casa. Eu sei fazer tudo. Menos uma coisa, sabe o que é? Eu não sei fazer? Ficar sem Dona Susana. Isso não dá. Até eu já proibi ela
morrer antes de eu. Eu falei, não pode. Ela tem que ser submissa, não é? O pastor Jamil, isso então, me obedece. Tá bom. Mas é verdade, ficar sozinho não presta, não. Deus diz, falhei uma auxiliadora. Nota bem, não é um servente, uma serva, mas auxiliadora. Qual é a diferença? A serva só serve, a auxiliadora é junta, trabalha junto. Nós temos quase 50 anos de ministério. Começamos a trabalhar com jovens, logo depois que estávamos casados. E trabalhamos com jovens até Deus chamou a gente para o campo missionário. E depois fomos 2 anos pregando o Evangelho lá nos Estados Unidos, levantando sustento. E o resto é história. Aqui no Brasil, trabalhando junto. E tudo, auxiliador, trabalhando junto. Mas eu não sou pastor, eu não sou esposo de pastor. Mas ainda trabalhamos juntos. Nós lutamos juntos, ficamos juntos, criamos nossos filhos, ficamos juntos nos desafios da vida. E hoje em dia tem muitos desafios, não tem? Mas esse é o que Deus fez para a gente. Falhei uma auxiliadora. Capítulo 2, verso 18, segunda parte. E homem, como a mulher, precisa de ajuda. Agora eu fiquei surpreso, eu pensei que as mulheres iam falar, amém, o homem precisa mesmo de tudo, não é? Não, eu preciso, fora da brincadeira. Bom, antes de dar uma esposa a Adão, Deus o fez consciente da sua carência, de sua solidão, nomeando os animais e tudo, como eu já falei. Havendo o Senhor Deus formado os animais, trouxe-os ao homem, todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Nota bem, Deus colocou o homem precisando uma esposa. E como eu falei desde o início, não tem nada de inferioridade, tem diferença em responsabilidades. Então, o Senhor Deus caiu pesado de sono, e o homem foi criado primeiro, e é o cabeça da mulher. Isso é o líder da mulher e do lar, não um poderoso manchão. A Bíblia, em 1 Coríntios 11, verso 3 e verso 8, verso 3 fala, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Nota bem, nada de inferioridade, mas homem, quem é homem aqui? Levante sua mão. Se tiver dúvida, fala com sua esposa, tá bom? Tudo bem, você é responsável da sua casa, você que tem que tomar a liderança. Um bom líder vai aceitar o conselho dos outros, a multidão de sabedoria dos conselheiros, não é? Então, nós temos de aceitar e temos de procurar o conselho do melhor conselheira que Deus vai nos dar, a nossa própria esposa. 1 Coríntios, então, 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher. Verso 8, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. De qual forma? Foi da costela, a costela. Eu já ouvi aquela ilustração, talvez você já ouviu também, que Deus não tirou a mulher do osso do pé para ser pisada, nem tirou do osso do crânio para lhe dar ao homem, mas ele tirou a costela para ser guardada, protegida, ao seu lado, sempre, para andar nessa vida. Bom, e diz ao homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, tanto diferente, mas da mesma natureza, da mesma
espécie, uma peça que completa o homem. Esse razão, eu achei tão interessante a parte do quebra-cabeça, que encaixa, que completa. Quantas pessoas já montaram esses quebra-cabeça? Eu não sei por que fala quebra-cabeça, é quebra-pescoço, que fica olhando assim, dá dor na nuca, que ninguém aguenta não, e tudo, mas a quebra-cabeça, as peças, e já montou uma quebra-cabeça, que talvez alguém já montou uma vez, e faltou uma peça. É chato, não é? É ruim, não deu para completar. Já pensou? Quando falta peça na sua família, no seu casamento. A mulher é essa peça. Deus diz, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus também tem uma coisa interessante, vamos olhar em Mateus 19, versos 4 a 6. Mateus 19, 4 a 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez, e diz, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É o mandamento. Então, esse foi o plano de Deus. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam, verso 25 de Gênesis 2. O homem tem que ter e tem intimidade com a sua mulher. Não tem um relacionamento mais perfeito do que o homem com sua própria esposa. Não tem melhor relacionamento entre pessoas no mundo, senão entre a esposa e seu marido. Esse é o plano de Deus. Como é que o casamento deve funcionar biblicamente? Eu gostaria de tratar esse assunto que é importante. Quantas pessoas já têm filhos adultos? Tudo bem, a maioria de nós. E os outros talvez tem filhos pequenos ou vai ter filhos daqui no futuro. Nós temos que entender o que significa deixar pai e mãe. Primeiro, libertar-se da dependência financeira dos pais. E isso é difícil hoje em dia. Achar um emprego que dá para sustentar sua família não é brincadeira, nem aqui, nem nos Estados Unidos. O mundo inteiro está em crise e tudo, mas mesmo assim nós temos que manter uma posição que podemos ajudar nossos filhos, mas não criar os filhos para depender da gente. Eles têm que aprender a depender de Deus. Se não tiver condições de sustentar sua nova família, então os jovens não devem casar, nem viver juntos hoje em dia. Tem que esperar até poder realmente sustentar sua família. Talvez está pensando que já sou casado, então o que esse tem comigo? Tem filhos, terá filhos, então tem que já se preparar. Eu já vi nos nossos anos de vida e tudo,
Há pais que não deixam os filhos mudar longe deles. Tem pais que até impedir o seu filho de servir o Senhor, porque quer o filho, a filha, perto. E tudo. E isso destrói a pessoa. Nós temos que entender que o casamento é que os filhos deixam pai e mãe. Essa quer dizer a dependência deles. Continuamos, libertar-se da dependência emocional dos pais. A primeira coisa a observarmos é que Deus disse exatamente o que queria dizer em Gênesis 2, 24. Deixa pai e mãe, une-se a sua mulher. Não tem outro. Eu já vi e ouvi de homens que nunca largou vamos dizer, nunca desmamou. Ainda fica, antes que chegue em casa, tem que passar para ver mamãe. Então, eu já vi casos que o homem, em vez de chegar e sair com sua esposa, fala, não, eu não posso, não, você sai e eu vou para a mamãe. Isso destrói o casamento. E mães, nós temos que entender que temos que soltar nossos filhos. Quando está casado, deixe eles ter a sua vida. Só mencionar uma coisa aqui, que é a realidade da nossa família, tá? É uma coisa pessoal, mas os nossos 2 filhos estão lá nos Estados Unidos. Se nós adoeçamos, como é que fica? Se um de nós morremos, como é que fica? Nós já conversamos sobre isso. Eu já falei com meu filho. Se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que ele cuide da sua mãe. Já preparado, ele fala, claro, pai, que eu vou fazer isso. Não tem problema não. É complicado sendo estrangeiro, viu? Não é fácil não. Mas já prepara. Mas o filho vai ajudar os pais na sua velhice. Mas essa dependência financeiramente, emocionalmente, não. Ele tem que ser ligado completamente com sua própria esposa. O assunto foi mencionado por 3 vezes no Novo Testamento. Em Mateus 19:4, Marcos 10, verso 7 e também em Efésios 5:31. Então, continuando, o que significa deixar pai e mãe? A frase significa abandonar a dependência. Deixa para trás, soltar o soft. Essa é deixar. Então, cortar aquela corda umbilical, desmamar-se e vai unir com sua esposa, a esposa unir com seu marido. Eu ouvi um pregador nessa semana passada, foi da semana passada, que ele é um pastor lá em Manaus, perto de Manaus. Tudo bem. A filha dele casou. E onde ela mora? Maringá, não é? É meio longe do pai. Mas eles já encararam o fato que, olha, essa é onde Deus quer que eles lhe servem, então está bom. Essa atitude que nós temos que ter. Eu já vi, quando a gente vai para os Estados Unidos, eu vou lá, não procurando dinheiro, mas procurando missionários para o Brasil. Eu fico falando. Eu já vi uma mãe que o filho, eu falei, quem sabe, talvez seu filho poderia ser missionário no Brasil. Literalmente, fisicamente ele fez assim, não, ele vai ser médico. Eu não sei o que ele virou, não, isso faz uns anos atrás, mas é raro essa dependência emocional. Isso inclui não apenas abandonar a dependência emocional, mas financeira também.
cada novo casal ou nova família deve ter os seus próprios meios de subsistência, ou seja, tem que sustentar-se a si mesmo, não depender dos pais. Isso não quer dizer que em um momento de dificuldade os pais não possam ajudar. É lógico, se tiver um amigo seu precisando de ajuda, você ajudaria? Ué, eu acho que os meus filhos são mais perto de mim do que um amigo. Eu vou ajudar se precisar, mas eles têm que entender a trabalhar. Recentemente, um dos meus filhos precisava de ajuda e ele ficou envergonhado. Ele falou: pai, eu tenho vergonha, eu não sei o que eu vou fazer e tal. Eu falei: olha, meu filho, não fique preocupado, porque um dia talvez eu vou precisar de ajuda e você vai me ajudar. É assim que a família funciona, não é outra. Essa é a família que Deus colocou em nossas vidas. Mas esse não deve ser rotina. Lembre-se, quem paga, manda. Quem paga, eu mudei um pouco, quem paga pode mandar, para não ficar tão bruto, não é? Mas a verdade aí eu sei que aqui no Brasil ninguém gosta de ser cobrado de alguma coisa, não é? Eu lembro lá em Tuiutaba, nosso primeiro ministério, foi uma situação que eu estava procurando emprego para o irmão da igreja. E o que aconteceu? Estava no Nestlé lá em Tuiutaba, eu procurei lá e quase estava certo que ele ia ganhar emprego. Outro irmão da igreja falou: se ele trabalhar lá, ele vai trabalhar todo domingo. Ele sabia que ia se dar raiva para mim. Trabalhar no domingo, nós temos que estar na igreja no domingo. Amém? Foi fraco, hein? Temos que estar na igreja no domingo? Amém. Amanhã estará, então? Todos os cultos. Claro, amanhã tem churrasco, quem vai perder isso, não é? Mas eu não vou perder, não. Tudo bem. Mas ele vai falar, eu falei assim, esse é um missionário de 2, 3 anos no Brasil. Vocês acham que eu falo enrolado agora? Imagina naquela época, tá? Ele falou: mas ele vai precisar trabalhar todo domingo. Eu falei: eu acho que isso não é verdade, não. Eu queria dizer o quê? Que as suas informações estavam erradas. O que ele entendeu? Que eu chamei ele de mentiroso. Essa não foi a pior. Não foi a pior. Eu fiz uma visita para a casa dele e ele, naquela época, na cultura brasileira, tem uma senhora fazendo almoço, se chegar visita, ia parar tudo e sentar e dar atenção para o visitante. Hoje em dia, com a vida, não, vamos para a cozinha e tudo, mas naquela época não. Esse homem, ele sentou na mesa e ele ficou mexendo com uma coisa assim, nem olhando para mim. Eu entendi. Eu falei: José, o nome dele era José também, os 2 Josés da nossa igreja. Eu falei: José, você sumiu, o que foi? Ele falou: nunca vou para aquela igreja mais. Eu falei: por quê? Ele falou: porque o senhor me chamou de mentiroso. Eu falei: nunca, eu não farei isso. Naquela época era uma boa maneira para ser assassinado, chamar uma pessoa de mentiroso e tudo. Não, ele falou: não, o senhor me chamou. Eu falei: tudo bem, José. Lembra quando o seu filho foi batido por carro, foi no hospital e a gente deu todo o sustento? Essa é uma coisa natural para o americano. Oi, eu já fiz isso para você, você não pode fazer isso para mim? Cobrança, não é? Caiu do espeto para o braço, fica pior ainda, porque eu cobrei, não é?
era horrível. Mas nós temos que lembrar, mesmo que nós aqui no Brasil não gosta da cobrança, mas a cobrança vem. Quem paga pode cobrar e tudo, pode mandar, e manda mesmo. Então, se não quiser que seja mandado, então não paga, não recebe o pagamento, se vira. O que significa deixar o pai? Liberdade e independência emocional. Os dois são interdependentes, ou seja, agora mudou de focalizar nos pais, agora vai focalizar um no outro. Lembra do quebra-cabeça? Completando. O casal precisa aprender a viver um para o outro em todos os aspectos da vida, buscando em Cristo a solução dos seus problemas. E temos problemas, quem não tem problema? Todos nós temos. Eu lembro o pregador que falou que a esposa dele e ele nunca brigaram. Eu não sei o que ele chama de briga. Talvez não brigaram, só tinha desentendimento, eu não sei. Ou talvez ele era o tipo que fala sim senhora logo, então não tinha briga. Eu não sei, mas falou que nunca brigou, não tem esse tipo de coisa. Eu sei que tem desentendimentos. Não briga para dar tapa, talvez, mas nós temos desentendimentos. Nós falamos coisas que não devemos falar, ou no jeito que não devemos falar. Eu por mim, eu sou muito bruto. Eu falo, como o caseiro meu falava, que eu falo na lata. Depois que sai, não dá para pegar de volta e falar, não, porque eu falei assim. Mas acontece, nós temos que resolver o problema. Essa razão no futuro, se me convidar de novo para fazer outra palestra assim, eu quero tratar uma mensagem sobre brigamos de agora, como resolve os conflitos. Porque nós temos que fazer isso, não tem outro. Eu acho interessante, quando o pregador faz um casamento, o pastor faz um casamento, casa um casal e tudo, e ele fala que Deus juntou, não separa o homem. E todo mundo imagina que, não, vai ser um verdadeiro céu na terra. E nós que somos casados sabemos que esse não existe, não, o céu só não existiu. Então temos que resolver os problemas em nossas casas. Os pais têm que tomar o seu lugar e ajudar seus filhos a buscar Cristo e não papai e mamãe. Tem que direcionar os filhos para servir o Senhor. Mateus 6,33 fala, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é um dos versículos mais favoritos que eu tenho. Quando eu entro em problemas, quando eu vejo dificuldades, vem para mim a mensagem, olhando para Cristo. Eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para o Senhor Jesus Cristo, para receber realmente a solução do problema que eu estou enfrentando. 1 Pedro 5, versos 5 a 7, fala, semelhante vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sejam todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantos poderiam dizer hoje à noite que você crê que Deus cuida de você? Ele pode cuidar dos seus filhos também? É lógico que sim. Mais um princípio hoje à noite.
andai em amor. O casamento tem que começar com o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não perece, mas tenha tudo bem. Todo casamento tem que começar com Cristo, tendo a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra solução. Eu admiro os casamentos dos incrédulos que ainda está dando certo. É muito garra neles, porque sem a ajuda de Deus é difícil, precisa. A Bíblia fala em Efésios 5, 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, e oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E amor, essa é onde tem que começar. Andar em amor. Mas o que é amor bíblico? O que é o amor bíblico? Eu acho interessante que leu 1 Coríntios. Você viu meus os bolsos? Não colou, não? Tudo bem. O que é um casamento bíblico? O casamento bíblico está baseado no amor bíblico. Eu estou super curioso. Mas tudo bem, saiu bem. Eu coloquei no computador e eu não sabia como é que ia aparecer aqui. Mas o que é amor bíblico? Vamos ver em 1 Coríntios 13, 4 a 8, tá? Diz sobre o assunto. Abre nas suas Bíblias em 1 Coríntios. Já foi lido, então não preciso ler de novo. Só ler verso 8. Que lemos 1:7, verso 8 fala: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Porque amor nunca vai acabar. Deus é amor, então é amor porque é eterno aqui. Bom, vamos ver. Aqui tem as características, como é verso 4, começar no verso 4. Então, primeiro, o amor sofredor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com levianidade, não se ensoberbece. O amor é paciente, é sofredor. Mesmo quando você sente o forte desejo de se expressar. O amor suporta a dor e as provações sem murmurar, mostra controle diante da provocação ou da tensão e se mantém firme a despeito de qualquer oposição, dificuldade ou adversidade. O amor é paciente, o amor sofre tudo. E vamos todas essas características rapidinho. O amor é benigno, mesmo quando você tem o desejo de retaliar fisicamente ou destruir outra pessoa com as suas palavras. O amor é compassível, atencioso, manso e agradável. O amor não é ciumento, especialmente quando você está ciente de que outros são mais dotados do que você. O amor não fomenta a rivalidade, não é hostil para com alguém que está em posição de vantagem, nem é desconfiado. O amor age para o bem-estar da outra pessoa e o seu benefício. Pensa bem, o amor do mundo não é amor, mas o rapaz do mundo, vamos dizer, ele vai falar com a moça: eu te amo, então eu quero isso, aquilo outro de você. Ele falou, o amor para ele é: eu te amo, então você vai me dar alguma coisa. Esse é o amor do mundo. O amor bíblico é:
eu amo você, então eu vou me dar para suprir a sua necessidade. Não é sempre o que você quer, o que a pessoa amada está querendo, mas o que está precisando, a necessidade dela. Esse é o amor. Tudo bem. Eu estou tentando de apressar um pouco isso. O amor não se vangloria, mesmo quando você tem vontade de contar ao mundo as suas realizações. O amor não ostenta orgulho, nem se dedica à glorificação do eu. O amor exalta, ou seja, edifica o próximo. Eu lembro, tinha um caseiro lá na estância, muitos anos atrás, realmente foi o primeiro caseiro que tivemos. Eu nunca vi uma pessoa se exaltar mais do que essa pessoa. Eu já falei com ele uma vez, eu falei, meu amigo, se fosse tudo assim como você está me explicando, você deveria ser o mais rico do mundo. Aí já tinha restaurante, já tinha tudo, deu certo, tinha tal. E cada vez que ele soltava essas mentiras para mim, a esposa dele ia chegar e desmentia tudo. Mas ele se exaltava. Esse não é amor. O amor não é arrogante. Mesmo quando você pensa que está com razão e que os outros estão errados. O amor não é altivo, nem se mostra dominador ao lidar com os outros. O amor não age inconvenientemente, ainda que ser orgulhoso ou de autoritário possa atrair a atenção ou permitir que você faça tudo a seu modo. O amor amolda-se aquilo que é certo, adequado e apropriado para honrar ao Senhor em cada situação. O amor não busca o seu próprio interesse, mesmo quando você sente vontade de se apropriar de muito ou tem oportunidade para fazê-lo. O amor não procura satisfazer os desejos pessoais, nada pede em benefício próprio, nem busca o lucro pessoal. O amor, por um ato de vontade, procura servir em vez de ser servido. É interessante aqui também entender que o amor é uma escolha. Eu já ouvi de pessoas, mas eu não sinto amor para minha esposa mais. Tinha um homem lá, numa firma que eu trabalhava e tudo, ele falou sobre a esposa dele e tudo. Eu falei, não, mas tem como reconciliar e tudo. Tentei falar com ele, falei, não, eu quero que minha esposa morra e vai para o inferno. E tudo. Esse foi o desejo dele, mas o amor não é um sentimento, como ele tinha um sentimento de raiva, mas é ato de vontade. 54 anos, é poucos anos, casamento, mas eu e minha esposa fizemos um compromisso 54 anos atrás, que ficaríamos casados, que íamos amar uns aos outros. E é sempre fácil, não? Quando um ou outro está doente e tudo, enjoado e tudo, é fácil amar. Você não sente amor, não, mas amor é de vontade. O amor não se irrita, mesmo quando outros procuram provocá-lo, ou você se sente tentado a perder o controle com alguém ou alguma coisa. O amor não desperta nem incita a ira. O amor não desiste de treinar outros na justiça, com fidelidade e mansidão, mesmo diante das falhas. O amor não leva em conta o mal sofrido, ainda que todos parecem estar contra você, ou que as pessoas o ataquem abertamente. O amor não guarda rancor. O amor perdoa, decide não levantar ofensas passadas para
acusar ou se vingar. Não retorna mal por mal, nem se entrega à autopiedade. Olha, tem pessoas que têm o dom de esquecer. Eu considero na minha vida, é um dom que Deus me deu. Eu esqueço as ofensas, eu esqueço mesmo. Às vezes, Dona Suzana vai falar, lembra quando aconteceu assim, assim, assim? Mas não lembro. Aconteceu mesmo. Eu não lembro. É um dom, viu? Não é pastor Javi esquecer as ofensas do passado para um pastor. É um dom. O amor cobre a multidão dos pecados. 10. O amor não se alegra com a injustiça, mesmo que a outra pessoa pareça merecê-la. O amor lamenta o pecado, os seus efeitos e a dor que exalta de viver num mundo caído. Eu lembro uma senhora que, muitos anos atrás, ela tentou de tirar sua própria vida. E quando ela acordou, ela falou comigo, pastor, o que aconteceu? Eu falei, a irmã pecou, tentar de tirar a sua própria vida, mas Deus te poupou. Até hoje em dia ela agradece a gente pela honestidade e tudo, que ajudou ela. Então, o amor lamenta o pecado, os seus efeitos de dor que resultam de viver no mundo caído. Mas mesmo assim, o amor procura reconciliar outros com o Senhor. E esse foi o que a gente fez. O amor alegra-se com a verdade, mesmo que mentir possa ser mais fácil e resulte em maior proveito material. O amor alegra-se com o conhecimento da verdade, ainda que esta resulte em circunstâncias adversas, ou tratar, ou trate, ou perseguição. O amor tudo sofre, mesmo junto, os desapontamentos parecem ser esmagadores. O amor é tolerante, suporta pessoas de difícil trato ou compreensão e guarda a perspectiva eterna diante das dificuldades. O amor lembra que Deus desenvolve em nós maturidade espiritual por meio das circunstâncias difíceis. O amor tudo crê, ainda que os outros assim de modo ambíguo, e você tem vontade de não acreditar em mais ninguém. O amor confia e não julga motivação alheia e crê nas pessoas até que os fatos provem o contrário. E mesmo quando os fatos provem que a outra pessoa não é de confiança, o amor procura ajudar no processo de restauração para que ela se torne alguém digno de confiança. E último, o amor tudo espera, mesmo que nada parece dar certo. O amor guarda o cumprimento do plano de Deus e antecipa o melhor para a outra pessoa. O amor entrega os outros ao Senhor com confiança para que ela cumpra naquela vida a sua vontade soberana. Eu pensei que foi o último, mas não é. O amor tudo suporta, especialmente quando você pensa que não pode mais suportar certas pessoas ou circunstâncias da sua vida. O amor permanece firme diante do sofrimento, não crede mais, não cede, mas abençoe, ainda que em meio às provações. O amor nunca falha, mesmo quando você se sente arrasado e a situação parece perdida. O amor não desmorona sob pressão ou em meio de dificuldades. O amor permanece fiel e altruísta até a morte. Esse é o amor, segundo 1 Coríntios. Tá bom. Fala, pastor Pio, mas eu nunca vou lembrar todas essas definições. Quantas pessoas vão lembrar tudo? Ô Cálito, pode fazer favor para mim?
um jeito de lembrar. Dá um para cada casal, tá? E a ideia é, vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 13, versos 4, e vai encaixar cada palavra. Talvez a palavra na sua Bíblia é um pouco diferente, mas significa a mesma coisa. Eu sei que talvez você usa atualizado, usa outra tradução, eu não sei qual é. Essa não foi completamente com a palavra usada na corrigida também. Então, preciso de ver. São 16 qualidades, ou seja, definições. Então, vai colocando essa na sua vida, tá? Vai lendo junto. Então, o que é um casamento bíblico? O casamento é de Deus. Um casamento de Deus segue as ordens dele. Um casamento de Deus é baseado no amor bíblico. Então vamos orar. Amém? Amém. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Pai, eu espero que essa foi uma ajuda, que o Senhor possa continuar o ensino na sua grandeza e misericórdia, ajudar cada casal a praticar o que aprendemos hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Tem mais uma coisa, cara. Está sentadinha, hein? Isso. Um para cada casal. Agora eu quero dar um dever de casa, tá? Essa é uma coisa que vocês vão fazer como de casal, tá? Mas vai ser como de casal, mas separado, tá? Vai notar que tem 40 itens aqui. Essa está baseada em duas coisas. O livro Prova de Fogo. Quantas pessoas já viram o filme Prova de Fogo? Está baseado naquilo. Lembra que ele foi cada dia com o dever? Tem os deveres aqui. Bom, como é que a mulher, ou seja, a esposa e o marido vai fazer a mesma coisa todo dia? Tudo bem. Em vez de dia 1, os dois fazendo dia 1, talvez o homem vai resolver fazer dia 1 e a mulher faz dia 31 ou dia 40. Se é bom só um começar no início e outra começa no final. Escreve uma renovação de seus votos, coloca-os em sua casa. Tá? Essa seria 40. Então, o homem começa com o número 1, ou a mulher, vocês decidem, tá? E o outro cônjuge começa no número 40. E vai fazendo um cada dia. Tá? Um desafio. Mas então, próxima vez que nós reunimos, nós podemos conversar sobre o que aprender durante os 40 dias, amém? Outra coisa que eu gostaria, eu coloquei um grupo. Se você gostaria de fazer parte, eu coloquei, o nome do grupo é Casais Bíblicos. Tá? Eu vou, como aqui em cima, para você datilografar tudo isso seria meio difícil, mas manda uma mensagem para mim, seria o meu WhatsApp, telefone tem, então pede o pastor, ele pode passar o telefone para você, e aí, deixa eu fazer uma coisa melhor.
Tá bom? Vai pegar os dois também. Oi? Vai entregar essa também. Isso. E se tiver o suficiente, cada um pode ter sobre o Esse é o primeiro dia. Estou tentando te lembrar agora. No dia 1, resolve não dizer nada negativo sobre seu cônjuge hoje. No livro, cada dia tem a explicação devocional para aquele dia, tá? E essa foi no primeiro dia. Então, no livro, você pode ir, quem vai fazer 40 dias, e tudo, vai olhar lá o devocional do dia e pode ler, tá bom? Tudo bem, então pode mandar o pedido, eu vou te colocar no grupo e eu vou colocar nessas informações do grupo, tá bom? Tem mais uma coisa, uma pergunta? Se tiver uma pergunta, eu vou dar a resposta. Pode me perguntar qualquer coisa, eu dou a resposta. Que livro é esse, senhor Senador? Oi? Que livro é esse, senhor Senador? Esse livro é Prova de Fogo. Desafio de amar. Isso. Um é o livro, o outro é o filme. O livro é o primeiro. E depois o filme. E o segundo é o filme. E esse ali pode fazer o download, é grátis. Tá? Ele vem em PDF. Tá? Mas eu vou, no grupo, eu vou colocar o link. Tá? Eu gosto demais quando eu posso achar os livros que eu não tenho que pagar. Eu gosto mesmo, eu procuro e tudo. Amém? Tudo bem, né? Então tem mais alguma coisa? Tudo bem, então. Tem mais outra pergunta? Tudo bem, pastor pode chegar então. Nós vamos ter